Bom, pessoal, estou gravando aqui já, estamos começando. Esse é mais um webcast aí, MSDN da comunidade, um webcast que a gente está fazendo junto com o portal Silverlight, tá? Uma iniciativa aí do Jonathan Stenfen, lá do portal Silverlight, fazer webcasts quinzenais sobre o Windows Phone 7. A gente, claro, algumas segundas-feiras a gente tem algum problema, não consegue fazer. É complicado pra gente como é pra vocês estarem aí. Eu sei que segunda-feira à noite tem se mostrado um horário complicado com as pessoas que eu tenho conversado. Até se vocês puderem dar um feedback, se todo mundo estiver me ouvindo bem, dar um feedback na caixinha de Q&A sobre o horário. Qual é o horário que vocês acham melhor? Assim, eu quero continuar fazendo esses webcasts de Windows Phone, tá? Mas a gente tem notado aí que a audiência tem caído. A gente começou aí com 60, caiu para 20, 30. Alguns webcasts aí subiu um pouco, mas bastante gente comentou comigo que segunda-feira à noite é um horário complicado. A gente sabe que segunda-feira é um dia complicado. Segunda-feira à noite, com certeza, é um horário complicado também. Então, assim, se vocês puderem usar a caixinha de Q&A ali, do lado do Voice in Video, aí na parte superior da tela de vocês, e só passar para mim o que vocês acham legal. Se vocês quiserem também comentar assuntos dentro do Windows Phone 7 que vocês gostariam de ouvir, que meu foco é o Windows Phone 7, também podem me passar, tá? De qualquer forma, aqui já está no primeiro slide aí, @rodocarmo no Twitter, que vocês podem seguir. Podem me mandar e-mail também no rcarmo@conexãowindows.com, meu site é o conexãowindows.com, a gente grava podcasts e tudo mais. Mas assim, se puder passar a questão do horário aí, eu já dou uma olhada no final para ver o que está acontecendo, né? Se é melhor à noite mesmo, sábado, meio-dia, a gente tem aquele horário de meio-dia que muita gente gosta, né? E é um horário famoso já, né? Dos webcasts e tudo mais, e tem esse horário à noite aí que a gente pode manter nesse dia ou em outro dia à noite também, tá? Legal? Então a gente vai comentar, como eu falei aqui antes de começar, até com quem já estava aqui, a gente vai comentar hoje sobre, vai ser um webcast bem rápido, na verdade, ele não é muito longo, porque eu quero comentar com vocês de performance, e performance é um assunto que, assim, é muito, eu posso me alongar aqui por horas e horas e a gente nunca vai chegar num fim. Então, é algo que eu prefiro passar, assim, um pouco, a gente conversar a respeito, e se for o caso, a gente voltar a fazer um segundo webcast, talvez um caso real, alguma coisa desse tipo, tá? Então é um assunto bastante longo, assim, e pode ser bastante cansativo, até numa noite dessa não vale a pena. Então a gente vai tentar focar em alguns pontos que eu acho que vai ficar bem bacana para vocês verem o que dá para fazer, ou quão ruim pode ficar facilmente, pode ficar uma aplicação Windows Phone 7, pode ficar ruim tão facilmente, tá? Então vamos repassar aí os nossos slides e vamos começar a nossa apresentação. Né? Só vocês passarem, só para vocês entenderem, se alguém ainda não me conhece aí, né, tá? Eu sou entusiasta Windows Phone 7 e Microsoft, trabalho com a Taos Technologies e eu sou criador do site conexãowindows.com, tá? Se alguém quiser me adicionar aí no Xbox ou no Zoom, se alguém tiver um Zoom, rodo R23, tá? Hoje agora com o Windows Phone fica mais fácil, né? Antes era complicado achar alguém com um Zoom. Meu histórico com Windows Phone 7, para que vocês entendam aí o que eu venho fazendo, como eu falei, o meu foco 100% é o Windows Phone 7, tá? Então, semana passada fiquei muito feliz aí que saiu a minha certificação de Windows Phone Development, então eu fui aprovado na prova 599, que é a prova de Windows Phone Development, então agora eu sou um profissional certificado de Windows Phone Development. Tenho sido aí colaborador de centro de treinamento do MSDN, então logo no final eu vou passar o link para vocês também, para vocês darem uma olhada lá. Tenho feito palestras aí, Innovation Day, foi aqui em Curitiba, Dev Day também em Curitiba, em Marília, fui para Marília no Tech Day, sábado agora estive no Floripa, no Windows Phone Day lá em Floripa. Tenho 3 artigos já de Windows Phone para o mundo.net, contribuí para a capa lá da mundo.net de Windows Phone, enfim, tem bastante coisa que eu venho fazendo em relação ao Windows Phone, então é uma grande paixão minha e pessoal, e enfim, tenho trabalhado em qualquer área do Windows Phone 7, desde banco de dados local a, sei lá, a push notifications, o que pintar o Windows Phone 7 eu quero saber do que se trata. Só em um slide, eu não vou entrar em introdução do Windows Phone 7 aqui novamente,
Mas assim, só em um slide eu gostaria de passar para vocês que eu passei no sábado para o pessoal lá de Floripa, que é assim, por que eu devo acreditar no Windows Phone 7, né? Então se a gente for falar de performance, se a gente for falar do que for, eu gosto pelo menos passar esse slide para passar para vocês por que eu devo acreditar, né? Por que vocês devem acreditar no Windows Phone 7. E o meu slide é sempre esse daqui, por causa desses 3 pontos aqui, tá? Vocês devem acreditar no Windows Phone 7 porque, percebam, isso daqui que eu estou mostrando nesse slide é o Core Business da Microsoft, tá? Se vocês notarem aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo o Windows 7 rodando no computador, aqui no PC, no laptop. Do lado direito, vocês estão vendo o Xbox rodando na TV. Então, o Core Business da Microsoft são as 3 telas, mais a nuvem, tá? Cloud aqui, visto com um Azure. Então, percebam, as 3 telas que a Microsoft precisa ganhar, o Core Business dela, vocês podem perceber que qual é a tela que a Microsoft não está bem, ou não está ganhando, tá? É a tela do meio, é a tela do telefone. Então, assim, é muito importante que vocês entendam, e esse é um slide mais novo, foi mostrado na semana passada lá no Worldwide Partners Conference, que mostra aí todas as telas, desktop, laptop, tablet, slate, reader, smartphone, music e TV. De novo, aqui o Windows Phone, que é o Smartphone Music, ele é a única tela onde, claro, que aqui no Slate e no tablet a gente sabe muito bem que a Microsoft está vindo com o Windows 8 para tentar, né, bater de frente nesse mercado. Mas aqui no lado esquerdo são todos aparelhos onde a gente vai ter o Windows rodando, o Windows 6 Client. Aqui a gente tem o nosso querido Windows Phone 7. É a única tela onde a Microsoft não está ganhando, tá? Então é onde ela vai colocar dinheiro. Então vocês podem acreditar no Windows Phone 7 porque, assim, é a tela que a Microsoft precisa ganhar. Isso é o core business da empresa. Vocês estão vendo aqui as telas e vocês estão vendo qual é a tela que a Microsoft não está bem, tá? Por isso vocês, assim, tenham certeza que muito dinheiro está sendo colocado nisso e muito, não só dinheiro, mas assim, muita ideia boa, muita coisa nova está sendo colocada no Windows Phone 7 para que isso se torne um sucesso, tá? O Update Mango é a nova versão do Windows Phone 7 e isso é importante nessa palestra de hoje porque eu vou falar de performance, eu vou comparar um pouquinho o Windows Phone 7.0 com o 7.1 até o momento, né? A gente está tratando como 7.1, que é o Update Mango. Eles têm 3 áreas chaves aqui no Update Mango. Estar conectado, internet além do browser e um approach mais inteligente nas aplicações. São 3 pontos-chave. A gente não vai entrar nos pontos hoje. A gente já tem até um webcast, já teve um webcast sobre isso. Depois eu até posso passar o link para vocês acessarem esses webcasts. Mas assim, a gente vai falar um pouquinho da parte de aplicações, tá? Então, hoje, né, de performance de aplicações. Qual que é o mundo atual nosso? A gente está falando de Silverlight e a gente está falando de XNA. Hoje a gente vai falar de Silverlight, de aplicações. Para você desenvolver para o Windows Phone 7, você vai usar o seu Silverlight, tá? Mas legal, não só desenvolver para o Windows Phone 7, mas desenvolver com performance, né? O que significa isso? Como é que eu posso usufruir disso? Como é que pode ser melhor para mim conseguir essa performance que eu quero? Primeiro é acesso a um device. O emulador do Windows Phone 7 é muito bacana, é muito bom, funciona muito bem, mas tem um grande problema que você está usando o emulador num computador que tem muito mais processamento que um telefone. Fora isso, você não sabe realmente o que mais vai estar rodando no telefone junto. Então você pode estar usando um telefone XYZ, você pode estar numa operadora que naquele momento não está tão legal, não é a mesma coisa, tá? No emulador, até eu fiz um teste aqui meio que de estresse na aplicação que eu vou mostrar para vocês, para tentar mostrar qual é o problema de performance. Ficou bem problemático, mas se eu rodasse aquilo no telefone seria muito pior, tá? Então, só para que vocês tenham essa noção. Então, testando no mundo real, e até coloquei ali que as operadoras e as networks, né, as redes brasileiras podem ser bem interessantes, porque a gente sabe o quão ruim elas podem ser, né? Então, é importante testar no mundo real, tá? E, inclusive, quando eu peguei o meu telefone, eu estava com uma operadora, mudei para outra operadora e, para mim, a mudança foi drástica, inclusive de uma operadora para outra, os dados e a velocidade dos dados. Então, assim, testar no mundo real é importante, tá? E Mango e 7.0, isso também existe uma mudança drástica ali também, na mesma aplicação, inclusive com o mesmo código, você rodar no 7.0 e rodar no Mango, tá? A performance é muito importante, a gente sabe disso. Os Windows Phone, os telefones eles são poderosos, tá? Não pense que não, quando eu estou falando disso aqui do emulador e tudo mais.
Mas a gente tem que saber que é poderoso, mas assim, continua sendo um telefone, não é um laptop, não é um computador de mesa, tá? O que a gente vai ter de influência, o que vai influenciar a nossa performance? Gráficos, então se você tiver muita animação, coisa do tipo, isso vai influenciar a tua performance. Estratégia de data binding, tá? Então quando você estiver usando seus dados ali e tudo mais, isso vai influenciar a tua performance também. Serviços, isso é muito importante, principalmente na versão 7.0 a gente tinha um problema com o Web Client, tá? Então a forma como você vai, primeiro, conectar nesses serviços, então imagine uma aplicação que você está usando Twitter, por exemplo, você está conectando num serviço de terceiro, você está usando o Web Client. Você pode muito bem usar o HTTP Web Request também. Nesse caso, do Windows Phone 7.0, seria muito melhor, tá? A gente pode também rodar em outra thread e tal, mas a gente vai ver mais para frente. Storage, a gente está falando aqui de Isolated Storage, então se você estiver salvando dados no telefone, localmente, na hora que você for abrir essa aplicação, se estiver puxando muito dado, você pode ter um problema com isso daí também. Enfim, e várias outras questões ali no Managed Code e tudo mais. O importante aqui é falar o seguinte, conceito metro, galera, menos é mais. A interface metro, ela prega que você vai foco no conteúdo, tá? Então vamos tentar não colocar muita coisa envolvida ali na nossa aplicação, no uso da nossa aplicação e tudo mais. O que mais? Testar frequentemente, aqui a gente entra em pontos que a gente conhece já, não só para o Windows Phone 7, né? Tá? Testar frequentemente, isso é importantíssimo, sempre, em qualquer aplicação, tá? Identificar números de performance, isso é muito importante para o Windows Phone 7, é tentar identificar o que você quer. Eu quero que ele rode a 30 frames por segundo, que ele rode, que ele não baixe de 20 frames por segundo, a minha aplicação. Não olhar a performance como item isolado, então saber que isso daí está sempre atrelado a outro item. É muito importante que vocês saibam disso, a performance ela não está isolada ali, a performance está relacionada com tudo mais. Tá, entendendo um pouco mais, né? Vamos falar de um Windows Phone mesmo. O que a gente está falando de Windows Phone? A gente está falando de modelo de threads, tá? A gente tem um modelo de threads no Windows Phone 7, então é importante que vocês entendam isso. Vai ter um slide aqui para frente mostrando visualmente, tá? Mas o modelo de threads é a forma como a gente vai. Então a gente tem, por exemplo, a UI thread, a thread da UI. A gente tem que entender o que a gente está rodando aonde, para que a gente consiga fazer a nossa performance ficar melhor. Scrolling, por que o scrolling é importante? Porque, querendo ou não, a primeira coisa que você vai fazer numa aplicação é tentar dar um scrolling nela. Se aquilo for bacana, se aquilo for ficar fluido, né, pode tiver uma fluência legal, você vai achar a aplicação legal. Do contrário, você já vai achar a aplicação ruim. Networking também, então, comentei ali do Web Client, hoje e no Mango. O Web Client, hoje, ele tem um certo problema porque ele retorna na UI thread, na thread da UI. Isso é complicado. No Mango, tem uma mudança nisso. Então, se eu não chamar ele da UI thread, chamar ele do background, por exemplo, ele vai retornar nessa outra thread, desculpem. Então, tem uma mudança nisso também. Claro que aí a gente está falando também de network, quando eu estou falando de serviços até, eu estou falando de que eu posso retornar aí, usar um serviço SOAP, ou posso usar JSON, por exemplo, aí eu vou ter um ganho de performance também, se eu estiver retornando menos dados. Eu vou ter um ganho de performance e vou estar ajudando o meu usuário a consumir menos dados, vou estar trafegando menos dados, tá? E a gente sabe como isso faz diferença, principalmente no Brasil, né? UI Model, a gente tem layout e virtualização, a gente está falando do nosso layout de UI, tá? Layout de tela, então isso faz muita diferença. Virtualização também, eu vou mostrar para vocês um pequeno exemplo ali de Stack Panel, que pode ser virtualizado. Então isso você pode ganhar uma performance com isso ou não. Em relação às threads, então, para ficar claro, para ficar visual para vocês o que significa isso. Quando a gente fala de desktop, tá? Quando a gente está falando de threads no desktop, a gente está falando aqui de Silverlight e tudo mais, de threads no desktop, a gente está falando de User Interface Thread, UI Thread, tá? E Background Thread, só as duas. Então, tudo que eu tenho aqui nessa parte de cima, UI Thread, estão vendo que várias coisas que eu rodo aqui, Binding, Restarize, Animations, Input, é tudo em UI Thread. O resto aqui vai para Background Thread, então é bem simples. Já no telefone, desculpem que deu uma quebrada aqui no slide, no telefone eu tenho um cara a mais, que é o Compositor Thread, tá? Eu tenho um cara a mais que vai me rodar algumas animações ali e tudo mais, então eu posso separar isso um pouco da UI Thread, tá? Só que o que acontece?
essa UI Thread aqui no Windows Phone 7, muita coisa, muita gente falando que ela fica, e ela fica mesmo. Tá? Eu vou mostrar na aplicação para vocês aqui que ela fica pesada mesmo. Qualquer coisa que você comece a fazer sem pensar um pouco, você estraga a UI Thread. E aqui a gente tem essa questão desse lado esquerdo aqui, que vocês podem ver, do touch, tá? Que está na UI Thread. Então imagine o seguinte, eu estou rodando todo o meu binding, toda a parte de interop aqui do OS e tudo mais, e estou rodando meu touch. Então o usuário está tocando na tela e está usando esse UI Thread também. É tudo na UI Thread. O que acontece no Mango? O que acontece na versão nova aqui do Mango? O touch está saindo daqui, do lado esquerdo, e o touch ganhou uma própria thread, então ele não roda mais na UI Thread. Está separado, então isso é importante que vocês saibam. Tá? De qualquer forma, a mensagem que eu queria passar aqui com essas threads é o seguinte: legal, a gente não tem mais o touch, não está mais na UI Thread, ele tem uma thread separada e tudo mais, bacana. Então eu pego aqui meu web client, rodo pelo minha background thread, em vez de rodar aqui, o touch está aqui em cima. Mas a soma dessas threads ainda pode causar um problema de performance no telefone. Então é importante lembrar daquele menos é mais. Aquilo para mim é muito importante sempre que todos lembrem, tá? Eu preciso realmente ter isso? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu preciso realmente colocar esse código a mais aqui ou tudo mais? E aí entra os elementos de UI, tá? A gente está falando de panorama e pivô. Quem não conhece o panorama e pivô, eu vou tentar mostrar ali do código um pouquinho ali para vocês entendam, tá? Mas eu estou imaginando aqui que a maioria conhece. Mas se você não conhecer, tudo bem, você vai ver no código ali daqui a pouquinho. Panorama e pivô são muito importantes, tá? Panorama e pivô, porque são controles que dão aquela impressão, porque o Windows Phone 7 é baseado nessa noção do usuário de que ele está usando o sistema operacional todo o tempo. O que isso significa? Ele entrou na tua aplicação, mas ele não saiu daquele conceito método de aplicação, daquele conceito de UI do Windows Phone 7, justamente porque a gente tem esses controles que entregam esse resultado, que é o panorama e pivô. Então, quando o usuário clica em alguma operação do sistema, ele vai entrar numa tela que tem esse panorama. Quando ele clica na sua aplicação, numa aplicação de terceiro, ele vai ter esse mesmo panorama e pivô, essa mesma ideia de panorama e pivô, tá? O que mais? Listbox. Listbox é muito importante porque justamente a gente pode usar ele para o scrolling, então é muito importante que a gente cuide desse cara. Imagens, tá? Isso é muito importante, eu vou mostrar até um exemplinho ali para vocês. Progress Bar, principalmente que a gente está falando do Windows Phone 7.0, dessa versão atual, tá? Então, se você for colocar uma aplicação do Marketplace hoje, é muito importante que você tome cuidado com esse Progress Bar. Algumas dicas: não usar animações escondidas, tá? Então, isso é importantíssimo para que vocês entendam. Se a gente tiver uma animação e você for esconder essa animação, não continue executando ela. Eu vou mostrar que isso é muito fácil de acontecer, justamente por causa desse segundo item aqui. Escondendo itens que o opacity é diferente de visibility, tá? Se você colocar opacity 0, o item esconde, mas ele continua executando, tá? Então isso é importante vocês saberem. Bing Maps é um controle muito legal, mas ele é muito pesado, tá? Eu já vou falar mais sobre ele também, mas assim, cuidado com esse controle. String Building, então pense, String Building, Boxing, tudo que você já conhece de .NET, ASP.NET, tudo aquela parte que você já conhece, isso tudo continua valendo aqui. Então imagine se eu for criar uma string que concatena com mais uma string, com mais outra, vai para o String Builder da mesma forma que você ia no ASP.NET e tudo mais. Então assim, essa parte do que a gente já conhece continua tudo valendo. Então é sempre importante lembrar aquilo que o Windows Phone 7 é uma tecnologia nova, é um produto novo, usa Silverlight e tudo mais, mas assim, continua valendo tudo que a gente já conhece. Serviços, JSON, acesso a serviços, uso de JSON, Boxing, String Builder, métodos, eventos, delegates, todos aqueles conceitos que a gente já conhece continuam valendo aqui, tá? A gente continua usando C# e tudo mais. E percepção também, percepção do usuário é muito importante. Então, assim, tem algumas técnicas, algumas dicas ou algumas ideias que a gente pode tentar fazer para melhorar a percepção do usuário, porque muitas vezes a gente consegue, colocando uma tela de load, dizer para o usuário que ele está esperando mesmo, e não deixar o usuário na expectativa de que algo vai acontecer. Enfim, tem várias coisas aí que a gente pode entrar na ideia de percepção do usuário e tentar melhorar isso. Tá? Então vamos mudar aqui para o Visual Studio, porque daí é o resto aqui
do webcast a gente vai ficar no Visual Studio, acho que é até mais interessante para vocês em relação à performance. Vamos ver aqui, deixa eu mudar para o meu desktop. Então, por favor, aí, se vocês puderem me dar um feedback aí. Se tá ok, se vocês conseguem ver o meu desktop. Tá? Se puderem me passar aí no Q&A rapidinho aí se tá... Se vocês estão vendo meu Visual Studio, eu agradeço. Bacana, valeu, obrigado. Então vamos lá. Eu criei o seguinte aqui, eu tenho três instâncias do Visual Studio abertos aqui para poder comparar com vocês a questão de performance. Uma delas, essa daqui, deixa eu até fechar aqui para ficar mais fácil. Vou fechar aqui. Depois eu posso mostrar para vocês o código. Uma delas aqui está rodando no Windows Phone 7.0, tá? Essa daqui, Windows Phone 7. As três eu estou usando o Panorama, tá? Justamente porque o Panorama, eu já vou explicar para vocês que ele tem uma questãozinha ali que pode ser pesado. Tá, vamos pegar esse cara e vou rodar primeiro, tá? Deixa eu só explicar para vocês antes de eu rodar, o seguinte, o que tem nesse Panorama? Vou rodar porque eu sei que tem gente que não conhece o Panorama ainda, acho que é melhor mostrar o Panorama, né? Eu vou mostrar primeiro o Panorama e depois eu vou explicar. Acho que fica mais simples aí para quem nunca viu o Panorama. Pra vocês entenderem o que é o Panorama. O que é o Panorama? O Panorama é um controle do Windows Phone, tá? Que existe nas DevTools, que dá aquela sensação pra gente disso daqui. Eu consigo... Não sei se vocês estão ouvindo até um áudio aí, tá? Os tweets aqui deram um problema aqui, não retornou meus tweets aqui. Uma conexão com a internet aqui que não tá legal. Tá? Esse panorama aqui, não sei se vocês estão vendo aqui. Deixa eu dar aqui um playzinho aqui para ver se os tweets voltam aqui. O tweet não voltou aqui. Vamos tentar de novo aqui. Minha conexão aqui pode não estar legal aqui com os tweets aqui. Qualquer coisa eu já tento na segunda aplicação. O panorama, ele vai segurar um pouquinho aqui. Abriu. Vamos ver aí se conecta nos tweets agora. Agora vai. Vamos conectar de novo aqui. Senão já roda outra aqui do Mango e a gente já vê. O panorama é um controle que vai dar pra gente a noção de que eu tenho várias telinhas. Eu tenho uma tela só, mas com várias mini telas. Então vocês estão vendo ali, tá aparecendo aqui um not found do Twitter aqui. Deixa eu dar uma segurada aqui no Twitter aqui. E rodar outra aplicação aqui, tá? Eu tenho várias aplicações aqui. Vamos ver se está dando problema no Twitter mesmo ou na aplicação. Estando dando problema no Twitter aqui, eu bloqueio só o Twitter de vir e a gente continua sem essa parte do Twitter. Tá? Vamos ver aqui. O panorama, então, como eu estava falando, é um controle que ele tem uma tela só, ele dá essa noção para o usuário, tá? Que ele pode mexer para a esquerda ou para a direita. Ele tem essa noção opa, legal, eu tenho mais coisas para minha direita, tenho mais coisas para minha esquerda. Vou mexer com o meu dedo ali para a esquerda e para a direita e vou dar uma olhada nisso a mais. Então é quase como se fosse uma revista ali, uma revista de página dupla ali, né? Que você pode caminhar para a esquerda e para a direita. Então essa é a noção do panorama. O grande problema do panorama, e é aí que a gente tem que começar a cuidar muito, é que o panorama ele carrega tudo ao mesmo tempo. Tá? Por carregar tudo ao mesmo tempo, olha que funcionou. Vamos ver se o Twitter também. Eu acho que o Twitter não estava voltando, não. O meu Twitter aqui, o do Carmo aqui, que não está voltando, não. Eu vou dar até um bloco nesse Twitter. Então, no panorama, como vocês podem ver, eu posso ir para a direita e para a esquerda aqui, e ele dá essa impressão de mais uma tela. Né? Ele tem mais uma tela e dá essa impressão para o usuário chegar na primeira tela. Deixa eu dar aqui uma bloqueada nesse meu Twitter aqui que não tá vindo aqui. Vamos ver aqui. Vamos bloquear o meu Twitter. O do Carmo aqui que não... Por algum motivo o Twitter do Rodo Carmo não está vindo. Beleza, vamos tentar aqui de novo. Vamos rodar aqui sem a chamada para o meu Twitter e ver se é o outro, porque o outro foi. Eu tenho duas chamadas de Twitter ali, só para vocês entenderem. Aqui, essa tela inicial, vocês estão vendo que ela demora para carregar, tá? Eu dei um thread sleep ali para ela demorar até um pouco mais para vocês verem aquela tela inicial. Mas é importante notar o seguinte, você vê que você tem um splash, então dá uma impressão um pouco melhor.
tá? Aqui, ó, deixa eu parar aqui, que tem um videozinho do maior time do Brasil aqui, Atlético Paranaense, tá? Vou dar um stop aqui. Mas olha só, aqui o rolo do cara não só, né? Por algum motivo ele não está conectando no meu Twitter. Não sei se a gente está com algum problema lá, ou se minha conta está com alguma. Não sei mesmo. Mas aqui a gente tem duas janelinhas com Twitter, tá? Então tem aqui o @rodocarmo, que é o meu Twitter. Você tem aqui a hashtag WP7, tá? Vejam o seguinte, não sei se vocês conseguem ver, porque eu sei que tem um delayzinho aí no live meeting, mas conseguem ver que quando eu mexo para cima, ela dá várias travadas. Ó, o webcast do MSDN, que inclusive o Fabrício Sanches postou aqui, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, tá? Vocês conseguem perceber aí, mas dá várias travadas, tá? Quando você tenta mexer aqui, ele não vai bem. Não vai bem porque eu estou jogando uma imagem aqui, eu estou fazendo várias coisas aqui que não são legais. Mas mais do que isso, o que está acontecendo? Eu estou rodando um vídeo aqui, tá? Eu tenho um vídeo rodando. Eu tenho aqui uma lista de, né? Aqui está vindo de um BD mesmo, de um banco de dados meu local aqui. Estou rodando tudo isso daqui, ó. Esse vídeo está rodando, deixa eu deixar um pouquinho para vocês verem. Tá, é um vídeo mesmo. Está sendo executado, vejo que dá umas travadinhas no vídeo também. Tá? Então tudo isso daqui está acontecendo ao mesmo tempo, e que, ó, tudo isso está carregando ao mesmo tempo. Porque é assim que o panorama funciona, ele carrega tudo ao mesmo tempo. Deixa eu abrir a outra aplicação, que a outra aplicação tem uma janelinha a mais até. Vamos ver aqui, deixa eu parar essa Rodocarmo aqui também, para não dar o problema ali de novo. Depois a gente tenta de novo ali ver o que está acontecendo nessa Rodocarmo. É estranho que a conexão está funcionando, inclusive eu estou fazendo duas chamadas para a mesma API do Twitter aqui. Depois eu tento novamente. Então aqui eu estou abrindo agora do 7.0, tá? Aquela que eu estava mostrando para vocês do 7.1. E eu vou mostrar um negócio para vocês aqui muito interessante. Deixa eu ver aqui se eu consigo, até que vocês vejam aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos botar um run aqui. Vamos ver aqui se vocês conseguem. Fica bom para vocês. Tá executando aqui. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, duas coisas aqui nessa aplicação. Então essa parte é a importante aqui do webcast de hoje. A gente executou a aplicação aqui, vamos ver se funciona aqui o Twitter, né? Tá, o banco de dados local retornou, o do Karma a gente comentou, WP7 aqui, beleza. Vídeo tá rodando, vou dar um stop. Aqui eu tenho um controlezinho a mais, é do Bing, tá? Inclusive eu nem coloquei as credenciais aqui para developer. E aqui tem um outro cara, não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, mas eu tenho um Progress Bar aqui, tá? Rodando aqui. Tá passando aqui no meio da tela. Espero que vocês estejam vendo aí legal. E aqui tem uma imagem. Então vejam o seguinte, ó. O primeiro ponto que eu queria passar para vocês é isso daí, ó. Eu tô carregando tudo isso daqui, ó. Tudo que vocês estão vendo ao mesmo tempo. Aqui em cima, espero que vocês vejam aí com a resolução que tem o Live Meeting, eu tenho um númerozinho. Esse daqui eu coloquei na minha aplicação, tá? Isso não é default do emulador. Tá escrito aqui 48.332. Eu estou rodando 49 agora, 49 megas. Essa minha aplicação não está rodando. Aqui eu tenho 50.888, é o máximo que eu alcancei. 50 megas eu alcancei nessa minha aplicação, tá? Meu Progress Bar aqui, se eu deixar rodando aqui, tá em 45, ele vai começar a aumentar, tá? 46, ele vai ocupando memória. Progress Bar é complicado mesmo. 47, e vai aumentando. Tá em 50 aqui é o máximo que ele alcançou. O Bing aqui, veja o seguinte, se eu der um zoom aqui no Bing, 48, tá? Então eu começo a mexer no Bing aqui, ó, no mapa do Bing, ele cai quando eu paro, ele aumenta quando eu mexo, 43, aí vai para 47, ó, dou um zoom aqui, foi para 50 já, 51, entende? Então assim, o Bing, só de eu dar zoom aqui no Bing e começar a mexer nele, de 45 ele já foi para 56 MB de uso. E assim, a gente tem no Marketplace alguns números que a gente não pode ultrapassar. Então a gente não pode ultrapassar 90. Então eu começo a usar isso aqui e já foi para 65 MB. Então a minha pergunta é a seguinte, minha pergunta inicial, eu realmente preciso ter um mapa desse jeito aqui, dinâmico, que eu use o mapa mesmo? Se eu for passar um mapa de, ó, já estou em 72 como máximo, a gente está em 65 agora. Se eu for passar um mapa, por exemplo, do meu consultório, sou um médico, vou passar o mapa do meu consultório, eu não posso passar um mapa estático, talvez para o meu usuário, para o meu consumidor. Eu preciso realmente passar um mapa onde eu mostro o endereço e o usuário possa fazer isso daqui, ó, possa sair de Curitiba, possa navegar pelo mundo inteiro no meu mapa. Preciso disso? Provavelmente não.
Então, assim, tem que tomar cuidado. O Bing é uma solução muito bacana, mas tem que tomar cuidado. Outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, 69 aqui, a gente está num número bem alto. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, aqui no lado direito, tá? Vocês estão vendo isso aqui? A gente tem o Frame Rate Counters. São alguns contadorzinhos ali que é importante que vocês conheçam aí quando estiverem desenvolvendo aplicações. Essa parte de baixo aqui, ó, a gente tem a UI Thread. Esse segundo aqui, tá? É o importante. Quando eu faço isso daqui, ele pode baixar bastante. Ele estava em 21, foi para 9. 9 frames por segundo. Esses são frames por segundo, tá? Então veja o seguinte. Olha só. Tá? 10 frames por segundo. Na hora que eu parei, foi para 25. Então assim, por quê? Porque eu estou rodando isso na UI Thread. Então na hora que eu rodo o meu Lightbox ali, que tem o meu stack panelzinho e tal, na hora que eu faço isso daqui, cai ele, tá? Outra coisa importante que é imagens. Vejam o espaço que eu vou usar para essa imagem aqui, tá? Vejam o espaço. Eu vou clicar aqui, eu vou baixar, eu coloquei essa imagem remota, tá? No servidor meu, que não está aqui em casa. Eu vou clicar aqui, 1, 2, 3, baixou uma imagem, tá? Veja o tamanho dessa imagem. O tamanho que eu digo aqui é largura e altura, tá? Baixou em 3 segundos. Na hora que eu soltar esse usar baixa resolução, ele vai baixar a mesma imagem em alta resolução, tá? Ela tem mais ou menos 8 vezes mais peso do que essa. Então lá, soltei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que já foi o dobro do tempo. 9, triplo do tempo. 11, quádruplo do tempo. 400% já de diferença. 15, 16 e ainda não veio imagem, tá? Aí, 400, 500% a mais de tempo. Demorou 3 segundos, a outra 15, 16 segundos. Uma imagem, claro, eu estou usando um exemplo aqui para você. E vejam que a largura e a altura continuam a mesma. Mas o seguinte, o que eu queria passar, claro que é um exemplo bem drástico aqui, eu estou usando, como eu falei, 8 vezes quase maior a imagem, mas vejam como isso faz diferença, tá? Eu estou usando no emulador, isso é importante, tá? Não estou usando o telefone, não estou usando aqui uma operadora e tudo mais. Isso seria muito pior no telefone, tá? Então, assim, é importante que vocês saibam, olha o tamanho da imagem. Para que eu vou colocar uma imagem com alta resolução aqui, se no final ela vai dar... Vejam que o resultado é o mesmo, ó, tá? Agora que eu já estou com ela aqui no telefone, vejam a diferença. Não existe diferença, tá? E já foi para 80 MB aqui, o máximo que eu usei. Se eu bater em 90, o Marketplace não aceita a minha aplicação, tá? Então aqui eu tenho minha Progress Bar, que tá, continua rodando lá, continua rodando sempre, inclusive, tá? Meu Bing Maps. Então eu tenho muita coisa nessa aplicação e está tudo sendo usado ao mesmo tempo. Deixa eu só passar para vocês aqui, ó, que esses frame rate counters são importantes, porque você consegue ver o UI thread, você consegue ver a composition thread, você consegue ver o screen fill rate aqui, que é esse carinha de baixo aqui, que são os números de pixels que estão sendo desenhados, tá? Então, e outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, na hora que eu abro essa aplicação, deixa eu dar um stop e abrir de novo aqui para vocês, só para vocês verem o seguinte. Vamos dar um play aqui, de novo. Na hora que eu abrir essa aplicação aqui, eu vou olhar na parte de cima aqui no meu... É uma DLL que eu usei, tá? Aqui na minha aplicação para usar o memory, mas vocês podem usar isso no código também. Na hora que eu abri aqui, carregou, já foi para 37 MB, 47 e 46 MB, tá? Na hora que abriu a aplicação, já foi para 46 MB. Interessante, né? Por quê? Porque, como eu falei, eu estou carregando tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai fazer duas coisas aqui, para a gente tentar verificar isso. Outra coisa que eu queria passar para vocês, até aproveitando, não ia passar por isso hoje, mas vou até falar. Vocês estão vendo isso daqui, tá? Twitter, Web Client, tá? Esse Web Client está rodando na UI. A gente poderia, não vai entrar aqui no caso, aqui porque vai ser longo, mas poderia fazer isso aqui, ó. Background e o Background Worker, tá? Aí o DG, a gente pode fazer um do Work aqui, tá bom? E depois a gente ia fazer um BG do Async daí, tá? Run Worker Async. E isso ia rodar em background. Depois a gente ia dar um begin invoke para daí voltar esse cara para UI thread daí, e usar o dispatcher daí, tá? Mas é interessante que vocês saibam que isso é importante possível. Aqui a gente está fazendo um exemplo
do lado ruim. Na verdade, do Twitter aqui, desculpe, do Web Client, no Mango já foi melhorado. Isso pode ser feito justo com o Web Client, no 7.0 não era interessante usar. O que eu queria fazer com vocês aqui é o seguinte, a gente rodou ali, deu 47 MB, né? Na hora que a gente abriu a aplicação, 47 MB. Eu vou fazer o seguinte aqui, pegar o Bing, vamos tirar esse Bing daqui. Porque a ideia é a seguinte, não é que você não vai usar, mas você precisa realmente usar esse cara na tela inicial. Você precisa ter aquele mundo. Claro que, de novo, eu estou falando do meu exemplo, que é um exemplo bem drástico mesmo. Mas assim, inclusive eu tenho mais páginas ali do que eu poderia ter mais. Você precisa ter tudo isso já de cara para o usuário. Funciona isso para o usuário. Veja o seguinte agora. Abri a minha aplicação 27, 31, tá? 39 aqui. Bateu em 42 no máximo. Só aí de 8 MB. Só de tirar dois controles da tela inicial. Posso colocar numa tela secundária. Posso clicar em algum lugar, veja detalhes e entrar lá. Tirei dois controles, eu não tirei, vocês viram, eu não tirei código nenhum. Code behind, nada. Só tirei o controle. O controle não está buscando código no servidor nenhum, tá? Então vejam o seguinte, vejam como muda isso, tá? Vejam como isso pode ser melhorado mesmo. Deixa eu voltar aqui que eu quero fazer um exemplo, e daí com os dois controles o exemplo vai ficar mais claro, tá? Eu vou voltar os dois controles aqui e vocês vão ver uma coisa bem interessante aqui, em relação ainda ao panorama. Progress Bar e Bing. O panorama, como eu falei para vocês, é um controle ali que tem aquela noção de, parece uma revista, né? Onde você vai virando, tá? E vai vendo tudo numa tela só. Só que como eu falei, uma tela só é carregada de uma vez só, tá? Esse é um problema. O que eu vou fazer aqui para vocês agora, eu vou dar um Quick Replace, e é bacana porque é bem simples mesmo. Eu vou pegar todos os panoramas e vou mudar para Pivot. Pivot é um outro controle do Windows Phone, tá? Até para comparar aqui, depois eu abro de novo aqui. Beleza? Então todo o panorama vira um pivô. E a gente vai rodar nossa aplicação de novo. O que acontece? O panorama, ele é um controle, como vocês viram, ele mostra uma faixa de tela por vez e você vai da esquerda para a direita, ele tem toda aquela fonte em cima grande, é bonita, é uma aplicação bonita. Já o pivô, ele é mais simples, veja o seguinte, 10, 15, 20. Veja a memória para onde foi. A gente estava falando em 42. Quando a gente diminuiu o Bing, antes da gente tirar o controle do Bing, a gente estava em 48. A gente está em 20 agora. Tá? Você tirou 28 megas da sua aplicação só de trocar de panorama para pivô. Só aí. Por quê? Porque o pivô ele é um pouco diferente. Vocês estão vendo aqui que você tem uma tela, tá? Eu tenho aqui do lado já a segunda tela. Então o usuário pode bater com o dedo ali, né? Dar um touch na tela e ir para essa tela seguinte, tá? A performance, como acho que vocês podem notar aí, ela ainda é um pouco fraca, tá? A UI Thread aqui ainda está sofrendo, mas ela já é um pouco mais fluida do que o panorama, tá? A gente está falando de uma coisa um pouco melhor. Veja a memória aqui, 33 no máximo. A gente está mexendo em todos os carinhas aqui, tá? A gente vai carregar nossa imagem. Veja que não demorou 3 segundos agora para carregar. E a gente está falando de uma memória bem melhor. A gente está no topo de 42. No panorama a gente estava falando em 70 MB. Legal, Rodo, mas significa que eu não posso usar o panorama nunca? Não, não significa isso. Significa que você tem que tomar cuidado. Esse meu exemplo de hoje é um exemplo justamente para que vocês vejam isso. E notem o seguinte, essa aplicação minha, ela não tem nada, tá? Eu fui colocando um monte de coisa e jogando aqui na aplicação. Então veja o seguinte, aqui eu estou chamando de um banco local meu, tá? Adventure Works aqui. Tá? Aqui é o meu Twitter, que inclusive não estava conectando, né? Aqui um hashtag WP7. Aqui é um vídeo, estou chamando do meu estou colocando junto com a minha aplicação, né? Aqui o controle do Bing, simplesmente, limpo, com nada, e um Progress Bar. E uma imagem também, né? Essa imagem eu estou chamando remota, tá? Então, assim, entendam que é uma aplicação simples, mas só colocando, adicionando tudo isso, já está complicado, já está complicado. A performance, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu parar essa aplicação. Deixa eu parar a aplicação e mostrar para vocês um carinha aqui bem bacana. Vamos voltar aqui pro meu panorama. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Então, a gente vai pegar aqui e vamos mudar de pivô para panorama.
Vamos dar um replace ao das ocorrências. E eu vou mostrar o seguinte para vocês. Aqui no Solution Explorer, no app, Xamarin, tem um carinha aqui, ó, que é o Enable Frame Rate Counter. Esse daí é aquele cara que a gente estava vendo do lado direito, com os framezinhos. Embaixo dele tem esse cara aqui, que é o Enable Redraw Regions. Ele vai mostrar pra gente toda hora que a UI está sendo atualizada. Então, eu tenho uma imagem, eu atualizo na UI. Ele mostra isso visualmente, é muito interessante. Se a gente tivesse uma animação, inclusive, seria mais interessante ainda também. Mas ele mostra, vocês vão ver que ele vai mostrar certinho o que está sendo atualizado. E aí vocês conseguem dar uma olhada numa questão que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o seguinte. Estão vendo isso daqui azul, meio roxo aqui, tá? Então, ó, vejam ali que o BD atualizou, aí colocaram. Aqui vejam que ele está atualizando, tá? Vejam que ficou azul. Tá vendo que ele tem diferentes momentos aqui onde ele está atualizando, tá? Parte do vídeo aqui, a parte do Bing, tá? Vamos colocar aqui. Bing, vejam que ele mantém sempre o mesmo, porque ele é um controle. Progress Bar, veja isso daqui, ó. Essa parte interessante. Tá vendo aqui, ó, 50 MB já, 53. Lembra que a gente estava falando de 20 MB quando a gente estava no pivô. Veja isso daqui, tá vendo piscando isso daqui? Porque toda vez que a Progress Bar atualiza, isso na versão 7.0, tá? Toda vez que ela atualiza, ele está reescrevendo na tela, tá? Reescrevendo na thread, tá? Então veja isso aí, ó. Muito reescrito. Isso é muito ruim. E olha o espaço que ele está ocupando, tá? A imagem, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, usar baixa resolução, tá? Legal, tá aqui a imagem desenhada esse azul. Se eu usar o opacity, legal, eu não quero mais essa imagem, vou apagar ela, vou deixar ela invisível. Na hora que eu deixei o opacity, vejam que ela continua aqui, tá vendo? O azul, tá? Veja o seguinte, ó, continua aqui. E cada vez que eu dou o opacity, aqui ele está desenhando. Agora, se eu pegar e usar o visibility, aí vejam isso daqui. Aí ele já apaga, tá? Então no visibility, se eu colocar, se eu deixar o opacity 0 aqui, então aqui no nosso código, deixa eu vir aqui no main page, no código que eu escrevi, o opacity, ele vai para 0, quando não está checado ali, ele continua lá, tá? Porque o opacity, ele mantém lá, só não está te mostrando, mas ele continua fazendo. E se fosse uma animação, ia continuar fazendo a animação, tá? Já no visibility, se ele tiver visible, desculpe, se ele tiver collapsed, ele não mostra, ele não existe mais, ele para de executar, tá bom? Então isso é muito importante também para que vocês percebam e entendam isso daí. Uma outra coisa, deixa eu ver se está nessa aplicação ou está na outra, acho que essa está na outra aplicação, mas aí a gente vai mostrar as duas, eu vou comparar um código com o outro aqui para mostrar para vocês. Esse cara aqui, a gente até não vai rodar porque eu acho que está justamente no Rodo Carmen. Então eu vou tentar rodar mais uma vez o Rodo Carmen, isso para ver se ele já voltou a funcionar. Mas olha o seguinte, eu tenho aqui no meu panorama, vamos ver aqui o meu página, está um pouco, tem muita distância aqui no meu Visual Studio aberto, e essa aplicação já não é das mais leves, né? Vamos parar ela inclusive, né? Tá bom. Vamos voltar para cá. Opa, essa não é a que eu quero. Essa daqui, a gente tem uns stack panel aqui, deixa eu ver se é esse cara aqui, ó, WP7 aqui. Tá vendo que eu tenho uns itens aqui, panorama items, tá? Todos os itens que eu tenho, cada um desses caras é cada uma daquelas telas que vocês estão vendo. Então veja aqui, ó, quando eu clicar, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Quando eu clico aqui no WP7, ele foi pro WP7 ali, tá? Quando eu clico no vídeo, ele foi pro vídeo. Então cada um desses caras é uma daquelas telinhas que a gente estava vendo. Tá bom. Eu tenho esse item aqui, ó, e nesse item eu criei um list box com stack panel, tá? Já nesse cara aqui, eu criei com um grid aqui, tá? Template e tal, com grid. Esse cara aqui, por default, ele vai ser um virtualizável. Ele vai estar virtualizando os resultados. O que significa isso? Significa que quando eu receber os meus resultados, eu vou receber o meu resultado mais 2 telas para baixo só. Se eu tiver lá 200 resultados, eu não vou receber todos. Aí na hora que eu fizer o scroll, aí ele vai começar a carregar. Isso pode gerar um problema. Na hora que eu executar aqui, deixa eu até executar com o Rodo Karma ali para ver se ele executa. Se ele já não executar, a gente já desiste aqui do Rodo Karma. Inclusive estava funcionando antes do webcast. Como o código já estava pronto, testei antes do webcast. Mas por algum motivo a minha timeline, mas a outra API do Twitter aqui está retornando, mas a minha timeline não. Talvez até seja por conta do virtualizável ali mesmo. Mas enfim, o que está acontecendo?
Se eu retornar dessa forma, retornar a minha tela só em mais duas, na hora que eu der scroll, se eu der scroll muito rápido, ele vai dar aquele blink assim na tela, vai ficar meio branco ali, meio blank, antes dele retornar os resultados. Já no outro caso, se eu retornar, eu vou ter um problema na inicialização, vai demorar mais para inicializar, mas aí quando ele inicializar, ele vai estar tudo ali, então ele vai ficar mais fluido. Então, assim, essa é uma escolha de cada desenvolvedor, tentar entender qual é a melhor solução. Então, se você tiver poucos dados, você vai para um lado, talvez seja melhor para você, senão você vai para o outro lado, e daí talvez, opa, agora que funcionou novamente o Rodocado aqui. Tá? Então, você tem aqui, Rodocado. No WP7 aqui, veja o seguinte, eu vou dar um scroll aqui bem rápido, tomara que vocês vejam, tá? Na hora que eu der o scroll aqui, veja o seguinte, esse scroll aqui vai carregando, não sei se vocês estão podendo ver, ele dá uns blanks assim, no meio do caminho, assim. Eu vou passando ele e ele vai recarregando no meio, assim, tá? Ele não carrega tudo de uma vez. Mas agora tem, inclusive, carregou o Rodocaro aqui, tá? Bacana? Veja como o Rodocaro carrega bem aqui. São poucos dados, a gente não tem muita coisa. Tá? Ele roda bacana. Não tem problema nenhum. Beleza? Bacana, então, né? Então, isso daí, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui para passar para vocês nessa parte aqui. Progress Bar. O serviço na UI eu já comentei com vocês também, né? Uma outra questão é o seguinte, a gente rodar aqui, deixa eu rodar de novo a outra ali para a gente conseguir comparar. Eu fiz algumas mudanças, então talvez o resultado não seja o esperado aqui. Mas vamos rodar essa aplicação é 7.0, tá? Essa daqui, o Windows Phone 7. Ela é 7.0. Então eu tenho o mesmo código, ou antes de eu mudar, né, aqui durante o webcast, mas eu tenho o mesmo código, eu gerei para 7.0 e fiz um upgrade. Você pode vir aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer enquanto está divulgando. Você pode vir aqui e fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Upgrade to Windows Phone 7.1, que é o Mango. Dá para fazer isso e o resultado, assim, funciona, tá? Para ter alguma coisinha, por exemplo, Web Client, ele vai continuar chamando desculpem. Vai continuar chamando na thread da UI. Você tem que fazer, veja o seguinte, carregou aqui, tá? Não vai carregar o Rodocaro, né? Nesse daqui porque eu não carreguei. Põe aqui para 32, 44, 5, 7, 47, 48, tá, 48 MB, tá, 7.0. Deixa eu abrir outra aqui enquanto eu continuo explicando para vocês. Então, quando você atualizar para o Mango, por exemplo, nesse código que eu atualizei aqui, funciona 100%, nenhum erro, nenhum problema, nenhuma quebra. A única questão é que algumas soluções como o Web Client, por exemplo, que foi melhorado no Mango, mas foi melhorado em que sentido? Se você chamar do background, ele vai retornar o background. Mas se você continuar chamando da UI, ele vai continuar retornando na UI. Então a grande diferença no Mango é assim, ele retorna da onde foi chamado. Então, como eu já estava chamando da UI, ele vai continuar chamando de UI, eu não ganho nada nesse caso. Então, vamos aguardar aqui para abrir. Essa do Mango, inclusive, a gente está rodando um carinha a mais, né? Não sei se vocês lembram, mas tem aquele Rodocaro. Tem um cara a mais aqui. Vejam, 21, 29, 36, 36, 44, 42, 42, 48 para 42. Veja o seguinte, eu tenho um cara a mais aqui, tá? Um cara a mais do que lá naquela outra. E ele abriu a aplicação com 6 megas a menos. Então, essa é a novidade do Mango também. Ele melhora a tua performance só de você usar no Mango. Tá? Então, isso foi algo prometido pela Microsoft que a gente consegue ver na prática. A gente ganhou 6 megas na abertura da aplicação usando um cara a mais, um panorama item a mais, e chamando o Twitter, fazendo tudo o retrieve de dados do Twitter. Então, isso é bem bacana. Para fechar aqui, eu queria mostrar para vocês uma outra questão. Essa aplicação aqui, eu abri uma aplicação já pronta, essa é uma aplicação que eu mudei aqui, é uma aplicação do MSDN, que já está lá pronta do MSDN para vocês usarem, o sample está lá, mas que é bem interessante para a gente ver o seguinte, um outro cara novo aqui também relacionado à performance, que é esse cara aqui, Start Windows Phone Performance Analysis. Então eu posso abrir esse cara aqui, tá? E posso executar ele, tá? Dar um launch na minha application. Executando esse cara. O que eu estou fazendo? Eu estou executando um profiler, tá? Então ele vai executar a aplicação e vai começar a coletar dados. Tá? Vai coletar dados durante todo o uso da aplicação. Quando eu terminar a aplicação, que já está sendo executada, é um carinha 3D, por isso que eu peguei ele, justamente para a gente testar bastante da UI aqui, tá?
Então eu faço isso daqui, mexo nele, faço isso daqui, apago o painelzinho, mudo de cor, tá? Mudo para azul, clico aqui, mexo nele, apago, e aí a gente dá um stop. Tá? Terminando de usar a aplicação, usei tudo que eu queria na minha aplicação, o que vai fazer? Isso daqui é novo do Mango, tá? Isso não existia no 7.0. Então ele dá um passe, analisa o log e tal, e vai me abrir o arquivo. Deixa eu fechar esse cara aqui. Vejam que bacana isso daqui. Ele está passando aqui o que a gente está usando. Ó. E eu posso fazer isso daqui, ó. Ó, esse daqui tá meio feio para mim, né? Tá indo lá em cima. Ó, tá bom? Opa. Vamos pegar essa parte aqui. Ó, Very High CPU Usage. Então legal, eu estou usando muita coisa na UI Thread. Putz, impacto, tal. Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e chamar aqui, né, Functions Call Tree. Tá? Posso verificar o que está acontecendo. Posso vir aqui e chamar só o Functions aqui, todas. Tá? Então tem aqui, ó, veja. Tá vendo? Todos os samples. Eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui, né, CPU Usage. Tá? User Interface Thread. Lembra que a gente estava comentando sobre isso? Ó, Compositor Thread que a gente comentou. Tá? Outra coisa aqui. Os módulos também. Eu tenho tudo certinho aqui. Eu posso verificar cada coisa da minha aplicação em cada momento do tempo. Aqui eu tenho. Deixa eu descer mais um pouquinho. Memory Usage. Tá? Posso visualizar isso. Veja que essa daqui a memória é bem baixa. Né? Storyboards. Tá? Onde é que eu estou usando. Tudo mais, load de imagens, então se tivesse no meu caso ali eu tenho, né, Garbage Collector, quando é que está acontecendo Garbage Collector e tudo mais. O Profiler é muito interessante para que a gente possa validar a aplicação. Então, no caso daquele nosso ali da aplicação muito complexa ali, ou muito mal escrita, é muito interessante que a gente possa usar esse profiler aqui para verificar esse tipo de coisa, para verificar esse tipo de warnings e tudo mais, o que está acontecendo, os frames aqui no caso, que a gente não tem, mas vamos pegar aqui. Frames, tá? Que a gente tem um carinha aqui, tudo mais. Então, assim, muito bacana para vocês poderem usar profiler, de novo. Tendo uma aplicação no Mango, só vir aqui no debug, em vez de você dar o start debug, start Windows Phone Performance Analysis. Ele salva um arquivozinho aqui, esse cara aqui, ó. Tá? .sap. Bacana? Deixa eu voltar lá pro meu layout, pro meu PPT. Vamos ver aqui se bom. Bacana. Voltou. Tá bom. Legal, então a partir daqui, né, o que a gente vai fazer? O que vocês podem fazer a partir daqui? Compartilhar alguns eventos presenciais, tá? Para a gente poder conversar mais sobre isso. É importante que vocês até, se puderem, eventos presenciais, para que a gente possa mostrar isso rodando no telefone também. Eu até hoje tentei fazer alguma coisa aqui, mas realmente é complicado aqui para mostrar no telefone. Mas eu consegui aqui o resultado no emulador, foi bem bacana, inclusive a aplicação que eu fiz foi ruim bastante para mostrar para vocês. Mas assim, eventos presenciais são muito bacanas, a gente pode conversar e trocar ideias, inclusive. Esse webcast, inclusive, surgiu de algumas ideias que eu troquei durante eventos, tá? Centro de treinamento MSDN, eu já vou chavear aqui de novo e vou mostrar cada uma dessas coisas para vocês, tá? Biblioteca também, MSDN, isso é muito importante. Portal silverlight.com.br, né? windowsphonebrasil.net. Tirar proveito disso que a gente conversou hoje em seus aplicativos, isso é muito importante, tá? Se você sair fazendo do Windows Phone 7, é a mesma coisa do que você sair fazendo para a web ou tudo mais. Não vai ficar legal a performance. Isso pode matar o teu aplicativo no Marketplace, porque é tudo baseado em rating, tá? Então, se a pessoa que usar der um rating ruim para o teu aplicativo, ele vai cair lá para baixo e vai sumir no Marketplace. Começar já o desenvolvimento para o Mango. Seja pelo que eu mostrei para vocês, a gente ganhou 6, 8 megas ali na abertura da aplicação só de transformar para o Mango, seja em todas as novidades que a gente tem no Mango, seja porque é a versão que vai vir para o Brasil, tá? Aí, como a gente já sabe, né, desenvolver para o Windows Phone 7 é sensacional, né? Então, assim, saibam disso e comecem a fazer já. Espero que vocês estejam vendo minha tela de novo aqui. Eu vou só mostrar para vocês o seguinte. Primeiro que eu queria mostrar para vocês é o Windows Phone Brasil, tá? O Windows Phone Brasil é o site do Thiago Mônaco, tem escrito lá para o site também. Então, aqui, por exemplo, compatibilidade de aplicações, tá? Eu escrevi esse artigo aqui, background de áudio, tá? Parte 2 aqui do Mango Update. Estou escrevendo alguns artigos lá, vou escrever essa semana sobre Silverlight mais XNA lá.
Tem um outro artigo meu aqui, deixa eu ver aqui qual que é. Mango Update, conhecendo as novas tools de desenvolvimento, mostrando um pouquinho dos templates, né, dos templates novos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, windowsphonebrasil.net. Esse é o meu site mesmo, conexãowindows.com, tá? A gente tem podcasts aqui, tá? A gente tem um podcast exclusivo de Windows Phone 7, tá? Você pode clicar aqui e para esse podcast. Esse podcast já está na edição número 7. A gente comenta aí a cada 15, 20 dias, a gente grava uma edição e comenta aí sobre o Windows Phone, tá? Tá bom. MSDN aqui, tá? Visual novo, inclusive, hoje do MSDN. Tá? Para vocês darem uma olhada aí, MSDN. A gente tem uma parte só de telefone aqui agora. Para vocês entrarem no centro de treinamento, venham aqui embaixo e venham para esse cara aqui, ó. Treinamento sobre o Windows Phone 7. Tá? Aqui vocês têm o centro de treinamento de Windows Phone. A gente está no segundo módulo, deve terminar o segundo módulo no final aí, acho que nessa semana ou na próxima já deve estar no ar, alguns vídeos novos. O primeiro módulo já está todo no ar, então eles instalando as ferramentas, conhecendo o Visual Studio, modelo de execução e tudo mais. Eu gravei mais 2 vídeos aí para esse segundo módulo, eles já estão lá com o pessoal para subir para o MSDN, então legal entrar. Portal Silverlight, tá? O Jonas aí, o cara que está mandando bala aí nos webcasts e tudo mais. Então é importante entrar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma... aqui só a biblioteca MSDN, tá? Então esse cara aqui para mim é o mais importante, assim. Se vocês puderem dar uma lida, aqui tem tudo que vocês quiserem saber. Então todos os webcasts, todos os podcasts, todas as palestras que vocês verem, vocês podem encontrar coisa aqui, tá? O conteúdo aqui. Isso é muito importante. Saibam que entrar aqui e se um dia vocês tiverem a chance de poder ler isso de cabo a rabo, vocês vão estar sabendo de tudo sobre o Windows Phone 7. Para fechar aqui, né, uma pergunta para o Steve Ballmer, que foi feita para ele, né? Mas e se caso o Windows Phone 7 não der certo, qual vai ser o plano B de vocês? Qual foi a resposta do Ballmer? Não há plano B. O Windows Phone 7 vai dar certo. Então, galera, é importante aí que vocês saibam que o Windows Phone 7 veio para ficar, tá? Que a Microsoft está apostando muito nisso, há muito dinheiro envolvido, como eu falei, há muita mente inteligente envolvida nisso, a interface é fenomenal. Quem ainda não teve a chance de mexer no Windows Phone 7, eu queria pedir para todo mundo, mexam no Windows Phone 7 para vocês entenderem o que eu estou falando. Na hora que vocês colocarem a mão no Windows Phone 7, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá, alguns links aí, a gente já passou pela maioria deles, eu vou só passar aqui. E assim, galera, tendo pergunta aí, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, é a hora aí agora de fazê-las, ok? Hoje temos um quórum diminuído aqui no webcast do SDN, mas assim, se tiver alguma pergunta, por favor, usem ao lado do Voice in Video ali, a gente tem o Q&A, tá? Podem usar ali, vou dar um tempinho aí para que vocês possam, se tiver alguma pergunta, fazê-las, ok? Espaço aberto aí para perguntas, não precisa ser só de performance, qualquer coisa que vocês queiram saber aí de Windows Phone, fiquem à vontade aí, porque é um assunto que muito me interessa. Ok? Tem uma pergunta aqui já. Pedro, gostaria de usar o recurso de com os dedos fazer zoom em texto. Isso diminui a performance? Então, isso é meio nativo, né? Assim, claro, depende do que a gente está falando e tal. Mas, assim, diminui a performance. Tudo que a gente faz, Pedro, tudo que você for fazer, como eu falei ali até em determinado momento, das threads, né? Então, assim, a thread de touch, ela estava junto com a thread de UI. Então, imagine que na tua thread de UI você está fazendo muita coisa está acontecendo. Então, pega aquele exemplo ali que eu estava fazendo o panorama. Tudo estava sendo carregado ao mesmo tempo, tá? E o consumo da thread de UI estava enorme. Então pega esse cara e... pega esse cara e na 7.0 tem que fazer alguma coisa com o dedo. Vai ser complicado. Não complicado, mas assim, vai pesar mais ainda, porque é mais uma coisa rodando na UI thread, sabe? Então assim, não é algo que você precisa se preocupar, assim, não vou fazer isso. Você precisa se preocupar com aquelas coisas que eu passei, tá? Justamente para que essas outras funcionem. Na versão Mango,
Como eu mostrei ali, tem uma touch thread, uma thread separada para isso, tá? Então, assim, vai funcionar de forma melhor. Mas, de qualquer forma, como eu passei, são 4 threads ali, mas tem que tomar cuidado em tudo que a gente está fazendo e falando, fazendo e escrevendo para que a gente não consuma muito do telefone, tá? Sim, isso é sempre importante. Rodrigo está perguntando, cheguei um pouco atrasado, onde encontro o Mango? O Mango se diz as DevTools, as ferramentas de desenvolvimento. Se for, você vai encontrar no create.msdn.com, tá? Create, C-R-E-A-T-E.msdn.com, tá? Se você não entendeu, por favor, pode me seguir no Twitter aí, qualquer coisa também, ou perguntar de novo. Se não era essa a pergunta, também pode perguntar de novo, tá? Ok, vamos ver a próxima aqui. Mango é atualização 7.1 ou 7.5? Muito boa pergunta, André. No MSDN, na biblioteca MSDN, na documentação, no SDK, tudo que tem até agora é 7.1, tá? Porém, em alguns lugares aí já vazou assim, algumas informações que possa ser 7.5. O que eu acho que pode acontecer? Quando o Windows Phone Mango, né? O Mango é um codinome interno, até para quem não sabe, né? É um codinome interno da Microsoft, mas quando o Windows Phone novo for sair para o mercado, pode ser que ele seja 7.5, tá? Mas assim, tudo que você for procurar agora, André, procura com 7.1. Então, tudo que você for achar no MSDN e achar com 7.1 é Mango, agora, tá? Beleza? Júlio, há algum lugar onde possamos adquirir um device aqui no Brasil? Cara, importado só. Assim, o lançamento no Brasil, o que eu posso falar para vocês é assim, segurem e aguardem a Build, o evento Build que vai acontecer em setembro, começando no dia 13 de setembro, se não me engano, tá? 12 ou 13 de setembro. E muita coisa vai ser mostrada lá. Eu acredito muito que lá vai ser passada a data oficial do Mango. Não sei se aqui no Brasil. A gente tem o TechEd no final do mês aí de setembro. E também muita coisa pode acontecer lá. Oficialmente, então, você vai na loja da Claro, da Vivo, da TIM, da Oi, né? Não quero até falar o nome de uma empresa só aqui. Se você for numa dessas lojas, você não vai encontrar o Windows Phone lá. Se você pegar aí com importadores, você vai encontrar aí, tá? Quando usar o pivô ou panorama, sabendo que o panorama requer bem mais memória do que pivô. Então, não sei se você tem ou já viu o Windows Phone 7 ao vivo, mas assim, o panorama, ele dá aquela visão geral, né? Não sei se você teve essa impressão, essa visão, ele te dá aquela visão geral ali de, pô, bacana, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem aplicações, por exemplo, do Foursquare, do Windows Phone 7, ou mesmo o People Hub, um hub de pessoas dentro do Windows Phone 7 que usam o panorama. Algumas de forma boa, algumas de forma não tão boa, tá? Então, assim, se você quiser dar aquela impressão para o usuário de que, olha aqui, isso daqui é a página inicial da minha aplicação, tá? Isso daqui é o meu índice. Você pode usar um panorama. O problema do panorama é quando você começa a usar, você tem muita função dentro do panorama. Eu até tenho alguns exemplos de aplicações que usam mal assim, o panorama e tem uma performance ruim, porque é justamente isso. Começa a colocar botão dentro do panorama, search, e enfim, tudo dentro do panorama, retornando do panorama. Aí ele começa a ficar bem complicado. Veja que a minha ali tinha uma imagem, um vídeo, Bing, e não coloquei search, mas podia ter caixa de texto e tudo mais. Isso não é legal para o panorama. O visual do panorama é muito mais atrativo do que do pivô. Só que ele tem uma função um pouquinho diferente. O panorama ele tem aquela função mais de ser uma tela inicial só. Então você tem que usar com cuidado, porque a tela inicial não é só aquela que está aparecendo no telefone. Ela tem mais 3 ou 4 do lado direito, sabe? Mais 3 ou 4 do lado esquerdo. Então é por isso que você tem que cuidar. Ele usa mais memória porque a tela não é só aquela tela. O pivô ele já é um pouco mais, ele carrega as do lado só, ele não vai carregar todas. Tá? Então, assim, vale a pena. O panorama é um controle legal, mas tem que cuidar, tem que usar com cuidado. Júlio, Rafael e Rodrigo, tem perguntas aqui, mas não tem as perguntas mesmo. Se puderem fazer de novo, não sei se estavam querendo fazer alguma pergunta nova, mas... Vamos ver aqui, deixa eu apagar. André, o emulador que você está usando tem a função de acelerômetro? Tem sim, André.
É o emulador do Mango já. Não sei se você viu ali, mas deixa eu botar aqui. Mas uma daquelas aplicações uma das versões ali da aplicação era do Mango. Então aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, se eu clicar aqui, nesse lado direito aqui, se eu der um clique, isso daqui tudo já existia na versão 7.0, né? Essa parte de baixo aqui não existia ainda. Se eu der um clique aqui nessa parte de baixo, ele vai me carregar. Vamos ver. Cliquei. Vai me carregar esses carinhas aqui, Additional Tools. Tá? Então ele tem um acelerômetro. Se eu estivesse usando uma aplicação aqui que fosse usar o acelerômetro, eu podia fazer isso daqui, tá? E ele ia me responder aqui do lado esquerdo. Ele tem um location também. Então, por exemplo, do Bing, ali, tá? Eu posso dar uma localização para mim, colocar uma aplicação, dar um fire. Então, eu posso dizer assim, ó, dispare eventos, dê uma current location, né, a localização atual. Da mesma forma aqui, que também eu posso dar um shake, né? Se eu precisar de alguma coisa de shake na minha aplicação, eu posso fazer também. Então, é bem interessante. Isso é uma novidade do emulador também. Eu creio que até entrei nesse ponto um pouco mais no webcast de Mango que a gente fez. Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. CreateMSDN.com tá fora do rádio o dia todo para cadastro. Que beleza. Boa, Cleiton. Cleiton, grande Cleiton. Cleiton está feliz, hoje está triste, não está, Cleiton? Fiquei sabendo ali pelo Twitter um pouquinho antes de começar o nosso webcast que o senhor estava com dificuldade ali, né, para acessar o... Cara, não, eu não estava sabendo, assim, mas o que eu fiquei sabendo, o que eu vi acontecer, logo depois que apareceu um Mango para desenvolvedores, para quem ainda não sabe, quem é desenvolvedor registrado no create.msdn.com está tendo acesso ao OS, ao sistema operacional Mango, nos telefones físicos mesmo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu Windows Phone 7 o Mango já. Então, Cleiton, o que aconteceu depois disso, eu vi que teve algumas quedas ali, tá? Eu não sei se deveria estar acontecendo isso agora, porque já faz umas boas semanas, né, que isso está acontecendo. Mas, enfim, eu não fiquei sabendo nada mais do que isso, só as quedas que estavam acontecendo por causa desse cara. Mas, assim, tenta, porque às vezes fica meio fora do ar. Pedro, minha estratégia é acessar o service manualmente para não consumir pacote de dados sem o consentimento do usuário. Depois gravo no Isolate e minha aplicação usa Dali. Nunca direto da nuvem. Dali. Entendi. Nunca direto da nuvem. Está correto para ficar mais performático, independente da banda, ou acessando a web mais rápido? Não, cara, é assim mesmo. Assim, inclusive, um problema do Windows Phone 7.0 em relação a business applications era o uso do Isolated Storage, não como problema de performance e tudo mais, mas como problema porque ele não é um banco de dados relacional e tal, tudo mais. Assim, se você quiser fazer aplicações que mantenham, né, na memória e não precisa acessar os dados, é isso aí, cara. Puxa para o telefone, segura ali e usa dali local. Se você puder agora começar a desenvolver para o Mango e usar o SQL Combat, o SQL-CE, o Local Database, né, faça isso, tá? Faça isso daí porque tá legal, assim, o SQL-CE nessa versão nova aí é bacana, tá? Inclusive o Renato Haddad fez uma palestra lá em Florianópolis bem bacana sobre o SQL-CE. Mas é isso aí, cara. Assim, justamente para você não consumir pacote de dados e porque é mais lento. É mais lento e você não sabe se vai funcionar. Então é importante, assim. André, para usar a feature de virtualização, basta adicionar a tag Virtualize Stack Panel. Cara, não, na verdade a feature de visualização ela é default já, tá? Ela é default já. Se você usar o Virtualize Stack Panel, eu até não sei qual vai ser o resultado, tá? Eu não sei nem se vai funcionar ali. É uma boa pergunta até. Eu não cheguei a usar o Virtualize Stack Panel. Mas a virtualização, ela é... Cara, eu não sei dizer no WPF não, tá? Não sei dizer no WPF mesmo. No Windows Phone, ele é virtualizado... Não, existe a virtualização, tá? Não estou dizendo que não existe. Só não sei como é que ela funciona se o default é o mesmo do Windows Phone 7, tá? No Windows Phone 7, a virtualização é default justamente por ser um device, tá? Então é diferente a forma como funciona no Windows Phone 7. Desculpe. Eu acho que possa ser diferente no Windows Phone 7. Eu não sei como é que funciona no desktop, lá no Windows Phone, da WPF, tá? Qual o nome do evento do dia 13 de setembro? É Build. Deixa eu até passar o site para vocês. Eu acho que é buildwindows.com. Deixa eu ver. Build Windows.
buildwindows.com, tá? Windows de Windows mesmo, tá? buildwindows.com. 13 a 16 de setembro, na Califórnia, tá? Esse evento é um evento que vai mostrar o Windows 8 para o mundo, tá? O que todo mundo está falando, que o beta do Windows 8 vem nesse evento. Provavelmente aí vai ter uma grande mudança em relação ao Silverlight, a forma que a gente está falando. Eu acredito muito no XAML nativo no Windows 8, tá? Então a gente vai escrever aplicações nativas para o Windows 8 usando ou HTML5 e CSS ou XAML, e possa ter mudanças legais para o nosso Windows Phone 7. Silverlight não vai morrer, da forma como a gente conhece pode morrer, sim, sabe, da forma que a gente está acostumado, mas o XAML, tudo isso que a gente conhece vai continuar existindo, e vai ser muito bacana porque muito provavelmente a gente vai estar escrevendo um código só para várias telas, tá? Da forma como a gente acontece, por exemplo, no XNA. Beleza, espero que você tenha pego aí o nome do evento, André. Rodrigo, eu notei que o desenvolvimento para Windows Phone 7 é basicamente como um WPS. Cara, é isso aí mesmo, cara. Está certíssimo. Eu não sei se você já mexeu com Silverlight, porque seria mais até com Silverlight, né? Porque justamente é o Silverlight 4. Mas, cara, você conhece XAML? O importante aqui é falar o seguinte: XAML, tá? XAML. Se você sabe XAML, cara, é a mesma coisa que ele está falando de data mining, está falando dos controles ali, a gente estava falando de stack panel, a gente estava falando de grid, canvas, enfim. E assim, como eu falei, se você também não conhece Silverlight, se o desenvolvedor não conhece Silverlight, mas você conhece .NET, claro, você vai ter que aprender o XAML. Mas sai dali, na hora que você gera o evento e tudo mais, tem algumas peculiaridades, né? A gente está falando de chamadas assíncronas e tudo mais, funciona só através de serviço, na hora de ir para o servidor e tal, mas na hora que você sai dali, você está falando de C#, você está falando de this, ponto tal, você está falando de métodos que começam daquela mesma forma que a gente já conhece, das classes, enfim. Rodrigo, é isso aí mesmo, você pegou a ideia, basicamente, não é um webcast de introdução, né? Porque se fosse eu teria até falado isso. Mas, assim, a gente sempre comenta, Rodrigo, nos webcasts de introdução ao Windows Phone 7, que, assim, se você já é um desenvolvedor .NET, você já conhece boa parte disso. Se você já é um desenvolvedor Silverlight, você já é um desenvolvedor Windows Phone 7. É basicamente como no Silverlight lá, não tem coisa nova, não. Claro, tem as questões todas relacionadas ao telefone, né? Você vai acessar uma câmera, você vai acessar... Tá, mas o básico é a mesma coisa. O Rafael está perguntando onde encontra o emulador full. Full, você diz desbloqueado, né? Seria isso? Se você puder passar aí, seria isso desbloqueado. Cara, eu não estou usando o emulador desbloqueado. Tem algumas traquinagens lá para desbloquear o emulador, assim. Eu costumo até não fazer essas coisas, assim, tal, até em relação ao telefone, emulador e tudo mais. Mas, assim, dá uma procurada aí que é bem simples de achar até, tá? Um ciclo de vida da app se manteve no Mango. Quando sai para o hub principal, ou ver um SMS e depois volta. Ela passa novamente para o momento de load, por lógico, precisa reenviar a tela que estava? Sim e não, Pedro. Só para passar para o pessoal a pergunta, ciclo de vida na aplicação Windows Phone 7 é bem importante, é importante que a gente saiba e é bem característico, digamos, tá? Então a gente tem toda uma questão, Pedro, que você deve saber, até pela sua pergunta, com certeza você sabe disso, que era o problema da gente não ter multitask, né? E a aplicação, então quando você saía dela, a gente tinha como voltar para ela, a gente sempre estava recarregando tudo de novo, tinha aquele resume e tudo mais, né? Hoje a gente tem algumas soluções novas no Mango, tá? Então, assim, o sim e não é o seguinte: sim, ela se manteve. O que você conhece já, o que você já viu, continua existindo. Ela tem mais um nível agora, tá? Um nível novo de Dormant, que a aplicação entra depois que ela sai da aplicação e a gente mantém ela na memória. Então, assim, tudo que você conhece continua existindo. Tem algumas coisas novas, como fast switching, a gente pode ter multitask agora, tem background tasks, então imagine que você pode ter a sua aplicação não rodando, mas uma task rodando no background, ou um áudio background, alguma coisa assim. Então, tudo que você aprendeu, você vai continuar usando, só precisa dar uma olhadinha a mais, aí que tem coisas a mais no Mango, tá? Vamos ver aqui mais aqui. André, uma app para 7.1 rodará no 7.0 solicitará update. Não, ela não rodará, mas é importante, André, é o seguinte: todos os telefones ganharam update para 7.1, tá? 7.5, para o Mango, né? Para o novo Windows Phone 7. Então todo telefone vai rodar
a versão nova, tá bom? Então isso a gente não precisa se preocupar. Assim. Agora, o contrário dá certo. Se você criou a sua aplicação para 7.0, ela vai funcionar na 7.1. Inclusive, como eu falei, eu estou usando o Mango aqui no meu telefone e todas as aplicações foram escritas por 7.0. E elas continuam funcionando. Existem MVPs brasileiros em WP7? Não, não existem MVPs brasileiros em WP7. Ainda não. Qual o custo inicial para o início do desenvolvimento em escala para WP7? Cara, custo inicial, se você estiver falando de o que você realmente precisa gastar, você precisa simplesmente pagar os $100 para poder colocar a sua aplicação no Marketplace. É só isso. Não sei se era bem relacionado a isso a tua pergunta, né? Mas, assim, no Marketplace você paga $100 se você não for estudante, tá? Se você for estudante, o App Hub é de graça, tá? Através do... isso é sempre importante falar, assim, tá? Você tem alguns planos da Microsoft, tem para pequenas empresas, que é o Spark, você tem o Dream Spark, e você tem para estudante também, que até me fugiu o nome agora, que você não vai pagar nada, tá? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu para vocês, dreamspark.com. Então, esses trabalhos aí da Microsoft é justamente para que vocês consigam acesso a não só ao App Hub, mas a Visual Studio, a tudo mais. Tá? Então, Dream Spark é o de estudantes, tá? Me desculpem. O Website Spark é o outro. Agora aqui, me veio aqui. Dream Spark é o de estudante, tá? Então, se você for estudante através do Dream Spark, você não vai pagar nada. Aí você tem o Website Spark, e você tem o BeSpark para empresas até R$1.200.000 por ano. Então, assim, esse é o único custo, assim, você pode desenvolver... Porque o resto, Rodrigo, o Visual Studio é de graça, tá? A Expression Blend, para você usar, criar animação, tudo mais é de graça. O emulador é de graça. Todo o ferramental para desenvolvimento é de graça. Você você tem ou conhece alguém que esteja lucrando com Apps Marketplace? Como são os impostos? Lembrando que todas as tools são free, certo? Sim, todas as tools são free, todas. Como eu falei, existe o Visual Studio, a versão mais completa, você tem algumas soluções a mais dentro, mas todas as aplicações que você consegue criar no Visual Studio completo, você cria no Visual Studio free. De qualquer forma, como eu acabei de falar, Dream Spark é um programa que, como estudante, você tem o Visual Studio de graça. Spark é uma empresa, se você tiver uma empresa até 1.200.000 por ano, você também consegue Visual Studio de graça durante 3 anos. E você tem um Website Spark também, caso você seja autônomo. Tá? Conheço, assim, aqui de Curitiba tem um pessoal que está fazendo um jogo para o Windows Phone 7. Assim. Tem poucos exemplos ainda de pessoas que estão realmente desenvolvendo para o Marketplace, mas tem alguns exemplos aí do pessoal que está começando a ganhar um dinheiro, assim, tá? As duas aplicações que eu conheço que são mais aí famosas, pessoas próximas a mim, elas são free, tá? Então, só para entender, passar para vocês. Quais livros você indicaria para o dev em WP7? Tem um livro, assim, vou indicar ele. Deixa eu ver se eu acho o endereço aqui. Que eu vou indicar porque ele é de graça. É um e-book de graça. Então, se chama Programming Windows Phone 7, tá? Então, anotem aí, Programming Windows Phone 7. O nome do autor é Charles Petzold, Petzold. Tá? Então, esse daí eu vou passar porque ele é de graça, é um e-book e é de graça. Esse é muito interessante. Eu comprei um outro livro aqui, que é, deixa eu passar o nome certinho para vocês, que é 101, né, 101 Windows Phone 7 Apps. Tá? Esse daqui é o volume 1, né? Aplicações de 1 a 50. Ele é interessante porque ele é só aplicações, 50 aplicações. Tá? Então cada uma usa uma coisa diferente. Então esse é interessante também. Assim. Mas esse do Charles vale a pena, assim, ele passa por todos os assuntos e tudo mais e é de graça. Então vale muito a pena. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Pedro, pergunta clássica de evento. Tem previsão de chegar de Windows Phone no Brasil e Marketplace? Vai rolar? Já pedi para pagar a minha aplicação com cartão internacional. É bem chato mesmo. É bem chato, concordo plenamente. A previsão de chegada do Windows Phone no Brasil, a gente sabe que é esse ano, né? É a única previsão, assim, que a gente tem até no momento. Mas, assim, tem vários
vários rumores aí apontando de que a coisa deve acontecer talvez antes de dezembro, por exemplo, tá? Então é o que eu posso falar, é o que eu posso passar, assim. E outra coisa que eu posso passar, assim, aguardo o build dia 13 de setembro e o TechEd dia 29 de setembro, TechEd Brasil. Eu acredito muito fortemente que quando chegar no final de setembro a gente vai ter uma notícia boa, assim. Não digo que vai estar os telefones aqui, mas eu digo que a gente vai ter essa data aí, tá? E sim, o Marketplace vai rolar, sim. Já está confirmado isso. Quando chegar os telefones do Brasil, a gente vai ter, da mesma forma que a gente já tem a Live Brasil no Xbox, a gente vai ter o Marketplace Brasil. Isso daí já apareceu, inclusive, no mapa lá do Mango. Andrés, impostos, sim, 70% do valor da app. É exatamente isso. 70% para o desenvolvedor, 30% para a Microsoft. Custo inicial do aparelho. O custo inicial está previsto para quanto? Para o Brasil é difícil de falar, né, Rodrigo? Você sabe como é que são essas coisas no Brasil, né? Então, assim, um aparelho de $400 lá nos Estados Unidos aqui pode chegar custando 1.000, 2.000, 5.000, 1 milhão, né? Não sei te dizer, eu não acredito que alguém saiba dizer nesse momento qual é o custo do aparelho no Brasil, tá? Lá fora a gente tem algumas promoções bem boas já acontecendo e esses dias eu vi até o aparelho da Dell por $299, tá? Então assim, mas o meu aparelho eu paguei $440, tá? Então, sim, não é caro, né? Não é barato também, mas não é caro para um aparelho desse porte, assim, são aparelhos muito bons, assim. Quais são as funcionalidades que não funcionarão aqui no Brasil, tipo o Scout e tal? Você começou por uma que com certeza não vai funcionar aqui no Brasil. Não, mentira. Não sei em relação ao Scout, mas assim, eu diria que quase com certeza o Scout é uma que não vai funcionar. Outras questões dentro do próprio Bing, a gente sabe que o Bing lá fora é outro mundo, né, comparado ao Bing daqui. Então, assim, essas questões do Bing, elas são as principais aí, que eu diria para não funcionar aqui no Brasil. Então, o Scout, o próprio, né, Bing Search, tem várias coisas que não tem. O Vision pode ser um que não pinte aqui no Brasil também. E claro, dentro do Marketplace a gente vai ter algumas aplicações, não vão ser todas que vão estar disponíveis, e a parte de música vai sofrer com certeza. Lá fora a gente tem os Unpass aqui, né, com muita propriedade. Eu posso dizer que vai ser difícil acontecer o que tem lá fora, até baseando no Xbox Live. Então, assim, é complicado, a gente sabe, mas a gente tem que apoiar a chegada, assim como a Apple, né, e a iTunes, a gente sabe que não tem tudo também no Brasil, e cada vez mais apoiar para que mais coisas venham. Quanto mais a gente faz o negócio acontecer, mais elas vêm. Foi assim com a indústria de videogames e vai ser assim com a indústria também, está sendo assim também com a indústria de celulares. Tá? Quanto mais as empresas apoiam, botam dinheiro no Brasil, a gente começa a apoiar o negócio. Só que assim, eu entendo que é mais caro, eu entendo que é complicado às vezes pra gente, mas é assim que é, né, às vezes. Pessoal, beleza? Então, fechou aqui as perguntas. Não temos mais nenhuma. Vou dar aqui 5 segundos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pra gente fechar, eu queria agradecer quem tá aí até agora, inclusive a gente tá meia hora respondendo pergunta quase, né? Eu queria agradecer a vocês que ainda estão aí. Muito obrigado pelas perguntas aí, Rodrigo, Rafael, o pessoal que está perguntando aí. E valeu, André. Feedback aqui do André aqui, parabéns, ficou show. Fúvio, obrigado, Fúvio. Obrigado a você, obrigado, André, obrigado, Fúvio, pelo feedback aqui. Obrigado também pelo feedback, Pedro, Rodrigo, Rafael. Valeu mesmo pelas perguntas. Essa parte final é a parte que eu mais gosto, devo falar aí, que é a parte que eu mais acho interessante aí, poder bater um papo com vocês aí. Adicione o Twitter lá, vamos conversar qualquer coisa, podem mandar e-mail aí se vocês precisarem de alguma coisa em relação à performance também e tudo mais. Como eu falei, é um assunto muito longo, muito complexo, né? É difícil assim de falar para vocês, ó. Isso daqui a gente já sabe que não dá certo, assim, tá errado, que não dá, o web client, o panorama com muita coisa, o progress bar e tal. Mas assim, infinitas possibilidades de dar certo ou dar errado. Então, precisando de alguma coisa, entre em contato, vamos conversar, vamos bater um papo. E assim, quem for de São Paulo ou quem puder viajar e ir pro TechEd, eu vou estar lá conversando também, eu vou estar lá assistindo todas as palestras do Windows Phone 7 e vamos bater um papo lá, tá bom? E no mais aí, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu só passar mais um link para vocês, que é o rodolfomarques.com. Deixa eu só voltar aqui, vocês que estão aí ainda.
Só porque eu falei isso no começo e esqueci de passar para vocês. É um blog pessoal meu que não é só de tecnologia, na verdade eu posto de tudo um pouco, né? Mas eu postei lá no último post que eu fiz, espero que abra aqui, opa, abriu. Assista os webcasts do Windows Phone 7 no MSDN, tá? Então, os 4 primeiros webcasts que eu fiz no Windows Phone 7, nessa leva aí com o Jonas, estão disponíveis o link lá para vocês verem online, tá bom? Então, overview, tá? Overview da plataforma, introdução, desenvolvimento, aí tem vários, nesse webcast tem vários exemplos de navegação entre telas, launcher de users, acessando a câmera, serviços, eu acho que até tem a demo do Twitter também, mas aí fazendo mesmo a demo e tal. Um outro webcast que eu fiz também do Windows Phone 7 Azure, usar o Azure, tá? Tem uma demo de push notification também. E a gente fez um outro aqui de novidades das DevTools do Mango, que eu mostrei áudio no background, acho que eu mostrei o Profiler também, enfim, algumas outras coisas ali que eu abordei nesses webcasts. Só para vocês saberem, então, rodolfomarques.com, se vocês quiserem ver esses webcasts, tá bom? Beleza? Galera, valeu então, muito obrigado aí todo mundo, valeu pelas perguntas aí mais uma vez, e assim que tiver novidades aí, novos webcasts, com certeza eu divulgo no Twitter, a gente divulga e vamos conversar mais, tá bom? Obrigado, boa noite e até mais.